Olá! Olá! Bem-vindos a mais um vídeo do Raízes Cósmicas e hoje a gente vai mergulhar aqui no universo do baralho cigano. Então a gente vai falar rapidamente, papum, sobre o significado geral, luz e sombra e um conselho aí de todas as cartas do baralho cigano. Lembrando que esse é o nosso último vídeo do tema baralho cigano, tá? A gente vai encerrar o mês de abril com esse vídeo e no mês que vem, em maio, nós vamos começar a falar sobre o tema astrologia. Então, para você que curte astrologia, chega mais. Então, bora lá. Então vamos começar a carta número 1, Cavaleiro. A carta do Cavaleiro, ela fala sobre mensagem, novidade chegando, sobre movimento e coragem. No lado sombra, ela pode representar impulsividade, ansiedade e falta de direcionamento. Um conselho do Cavaleiro seria: é hora de agir, tenha coragem. Carta número 2 é a carta do Trevo. Para algumas pessoas, a carta do Trevo pode ser vista como pequenos obstáculos. Para mim, essa carta fala sobre sorte. O Trevo de 4 folhas, ele diz sobre uma pequena sorte, algo que vai acontecer ali no seu dia, que vai ser legal. Como sombra, a gente tem instabilidade, negligência e distração. E um conselho é: acredite na sua sorte. Vai na fé, vai dar certo. A carta número 3, a carta do Navio, também vai falar sobre mudanças, mas aí mudanças a longo prazo. Mudanças lentas, pode representar também viagem, novos caminhos. Como sombra, pode representar fuga, distanciamento, adiamento, então não deixe para depois. Como conselho, esteja aberto às mudanças, coisas novas estão chegando. A carta da casa, bem autoexplicativa, ela vai falar sobre a sua casa, sobre o seu lar, a sua família, então, bem claro, tá? Por um outro lado, né, na sombra, ela também pode falar sobre rigidez, estagnação, você está muito preso, né, às coisas. E como um conselho, vai falar para você valorizar a sua família, beleza? Carta da casa. Já a carta da árvore, ela vai falar sobre estabilidade, sobre você criar raízes, colher os frutos, é hora da colheita. Ela está bastante associada a questões de saúde, então também pode, né, no lado sombra, falar sobre um alerta aí para as questões da sua saúde. Pode falar também sobre lentidão, sobre algumas questões hereditárias, já que a árvore também pode representar a família. Então um conselho aqui da árvore seria: invista no seu crescimento pessoal, confie em você. A carta número 6 é a carta das nuvens. Essa carta ela vai falar sobre incerteza, sobre dúvida, alguma coisa que não está te deixando ver a situação claramente, mas que isso vai passar. Assim como as nuvens passam, essas incertezas também vão, tá? Então, um conselho é para que você não tome decisões agora, espera um pouquinho que vai melhorar. A carta 7, a carta da serpente temida por muitos, fala aí sobre desejo, sobre poder pessoal, sobre sedução. Como sombra, ela pode falar aí de alguém que sorrateiro, chegando por trás para fazer algo pelas suas costas, pode representar também traição. Como conselho, fique atento, se proteja, esteja sempre ligado. Pode falar também da mudança de pele na questão sobre você se renovar, né, se reinventar. Então, começar de novo, trocar de pele, trocar de roupa, enfim, é isso. A carta número 8 é a carta do caixão. Essa carta ela vai falar sobre fins de ciclos, sobre términos, mas ela também fala sobre renovação. Então o conselho da carta do caixão é para você aceitar que o final também faz parte da vida e se abrir para as coisas novas que estão chegando. E o final é um começo. Tadã! Nossa, poeta, hein? Então a carta 9, a carta das flores, em alguns baralhos é a carta do buquê. Então ela representa gratidão, receber um presente, né, sentir-se querido, sentir-se amado. Como sombra, ela pode representar superficialidade, ali algum interesse, né, alguém te dando alguma coisa para ganhar algo em troca. Mas como conselho, aproveite e celebre os bons momentos da vida com as pessoas que você ama. A carta número 10 é a carta da foice. A foice ela vai falar sobre cortes abruptos, sobre coisas que vão acabar do nada ou que você precisa terminar muito rapidamente, tá? Ela também pode falar sobre colheita, sobre algo que você está cuidando ao longo do tempo e que agora chegou a hora de você colher. Tudo vai depender da pergunta que foi feita e das cartas que saíram junto com ela. Como um conselho, tenha coragem para cortar o que não serve mais.
Então a carta do chicote, ela vai falar sobre brigas, conflitos. No lado sombra pode falar também sobre repetição de padrão, né? Entrar em embate, se chicotear literalmente, né? Se culpar por coisas. O conselho do chicote seria: evite conflitos, não é o momento de entrar em embates, né? Tente se afastar um pouquinho para olhar a situação de uma forma melhor, mais positiva. A carta 12 é a carta dos pássaros. A carta dos pássaros vai falar sobre comunicação, sobre um ambiente que as pessoas estão trocando informações, mas ela também pode falar sobre fofoca, sobre uma informação mentirosa que está sendo passada, tá? Como conselho, essa carta vai falar para você se comunicar de uma forma clara, tá bom? Então a carta 13 é a carta da criança, que ela vai falar sobre a pureza, sobre espontaneidade, sobre você, né, ter ali impulso para fazer as coisas, sobre coisas novas também. No lado sombra, ela vai falar sobre imaturidade, sobre, de repente, irresponsabilidade, sobre você, né, aquela pessoa que não quer lidar com seus problemas, não entendeu que virou adulta. Então o conselho da carta da criança seria: aproveite a vida, né, viva, deixa essa criança interior viva. A carta 14 é a carta da raposa. Carta 14. Carta 14. A carta 14 é a carta da raposa. E ela vai falar sobre a gente ter que ser mais astuto, mais esperto, mais oportunista também. Ao mesmo tempo, ela também pode falar de alguma pessoa maliciosa que tá ali fazendo, armando contra você, tá bom? Então, o conselho dela é isso, para você ser esperto, cuidadoso, fica atento, porque tem alguma coisa ao seu redor aí que não tá muito legal. Então a carta do urso é a carta 15, ela vai falar sobre instinto, força, proteção, sobre poder. Pode falar também sobre relacionamentos abusivos, ciúme, possessão e aquele famoso abraço de urso que ninguém quer ter por perto, né? Então fique atento também, dependendo das cartas que saírem ao lado. Como conselho, proteja as coisas que são importantes para você, esteja ali sempre ligado no que está ao seu redor. A carta 16 é a carta da estrela. A carta da estrela vai falar sobre a sua intuição, sobre a sua espiritualidade, inspiração, dons artísticos. Na sombra, a carta da estrela vai falar sobre ilusões, expectativas irreais, um falso brilho, né, já que elas são, na verdade, refletoras do sol. E um conselho da carta da estrela é: siga a sua intuição. Deu aquele negocinho, você vai com ele. Então a carta 17, a carta da cegonha, ela vai falar sobre renovação, boas notícias. Dependendo das cartas que estão juntas, ela pode também representar gravidez. Como lado sombra, ela vai falar de uma inconstância, uma instabilidade emocional, então bom tomar cuidado com a cabecinha. O conselho da carta da cegonha é: aceite as coisas novas que estão chegando, né? Esteja aberto a mudanças. Tudo tende a ser positivo. A carta do cachorro vai falar sobre amizades, sobre lealdade, sabe aquele amigão que você sabe que é seu amigo de verdade? É ele, tá bom? Na carta do cachorro. Na sombra, ela pode falar de alguém que tá meio carentola também, de alguém que precisa de muita atenção, que tá te demandando demais, tá? E então, como conselho, valorize essas amizades que são verdadeiras, beleza? Pode confiar, é o cachorro que tá com você. Então a carta 19 é a carta da torre, ela vai falar sobre isolamento, introspecção, sobre espiritualidade também, de você estar conectado com você mesmo. Como lado sombra, ela vai então reforçar essa questão do isolamento, solidão, do orgulho, de repente pode estar ferido e fez você ficar afastado das pessoas, sobre frieza, ali um coração de gelo, a Elsa chegando de repente. Como conselho, foque nas suas estruturas base, né? Foque ali no que você acredita, no que é importante para você e se fortaleça para conseguir enfrentar os desafios que podem aparecer. A carta de número 20 é a carta do jardim. E essa carta ela vai falar sobre atividades sociais, sobre estar com amigos, tá? Então, essa comunidade. Na sombra, talvez você esteja farreando demais, tá? Passou da conta ali. Então o conselho da carta do jardim é para você valorizar esses momentos de estar em comunidade. Vem! Vem, Tiger. Esse é o Tiger. Invadindo. Bom, então a carta de número 21, a montanha, é uma carta que vai falar sobre obstáculos, coisas que você vai precisar superar aí para, né, ter a sua paz de volta. Ela traz aí como palavra-chave o desafio, então é uma carta onde você vai precisar ter um momento aí de resistência, né, de centralização aí do seu ser, de alinhamento dos seus chakras,
Como desafio, como sombra, ela fala sobre obstáculos que você vai precisar ultrapassar, vão ser um pouquinho, né, longos, aí não vai ser um obstáculo tão simples de ser ultrapassado, mas ele será ultrapassado, então existe uma luz. Como conselho, tenha coragem, né, tenha alegria para passar por momentos de dificuldade da melhor forma possível. A carta de número 22 é a carta dos caminhos. Essa carta ela vai falar sobre escolhas, sobre alguma decisão que você tem que tomar, que está à sua frente, que você precisa tomar para que as coisas possam continuar andando, tá? Na sombra ela vai falar justamente sobre essa dúvida, sobre essa indecisão, você precisa agir. O conselho é, você tem que avaliar muito bem as suas opções antes de tomar a decisão. A carta do rato, a 23, ela não é uma carta muito positiva, então ela vai falar aí sobre perdas, sobre roubo no lado sombra também, né? Ela é meio sombra ela inteira, mas ela fala também sobre você ter atenção aos detalhes, né? Então lembra um pouquinho como que o rato age, que aí você vai conseguir identificar e lembrar o que ela significa. Como conselho, tente entender o que está drenando a sua energia, né? O que está te sugando. Lembra que os ratos, eles comem migalhas, então o que está, de repente, deixando aí migalhas no seu coração? A carta número 24 é a carta do coração. Essa carta aqui ela vai falar justamente sobre, bem que tá na imagem aqui, emoção, amor, pô, você tá super apaixonado. Como sombra, ela pode falar também sobre uma dependência emocional. Alguém que ama demais, passou da conta ali um pouquinho. E o conselho dessa carta é, siga o seu coração, tá bom? Pode ir na fé, sem medo, as coisas vão acontecer. A carta 25, a carta do anel, ela vai falar sobre compromissos, sobre parcerias, coisas firmadas, né, seladas. Pode também falar de casamento, dependendo das cartas ao redor. Como sombra, ela pode falar de acordos duvidosos, de repente conseguir coisas por meios ilícitos, algo nesse sentido. E o conselho da carta do anel é valorize seus compromissos, né? Se você assumiu algo, vá e faça, não deixe para depois. A carta 26 é a carta do livro. Essa carta ela vai falar sobre você buscar conhecimento, né? Se aprofundar em temas, estudar, mas ela também pode falar sobre coisas que estão escondidas. Então essa é a sombra dela. Como um conselho é, esteja aberto a novos aprendizados e busque conhecimento. A carta da carta 27 fala então sobre mensagens, sobre notícias que você possa receber. Então ela pode falar também sobre mal entendimentos, sobre de repente trazer uma notícia que não é tão verdadeira, ali meias verdades. Como conselho, fique atento às mensagens que você vai receber. Algo pode chegar para você por mensagem mesmo, escrito ali, ou alguém vai escrever uma carta, uma moda antiga, mandar um SMS. Será difícil, hein? Não, Orkut, um MSN? Não sei, fique atento, algo vai acontecer. A carta 28 é a carta do homem. Ela pode representar o próprio consulente, caso seja homem, ou algum homem da vida dele. Ela também representa a energia masculina, né? Então essa coisa da racionalidade, de ser ativo, proativo, de ir pra frente, fazer as coisas, tá? Como sombra, ela também pode falar sobre ego, rigidez, dominação, atributos da energia masculina. E como conselho, vai falar para você seguir essa energia ativa e conquistar os seus objetivos. Então a carta 29, a carta da mulher, ela vai falar sobre a consulente, caso seja mulher ou uma mulher influente na vida dela, ou ela pode trazer também essa energia da força feminina, da intuição, da sensibilidade, do acolhimento. Como lado sombra, ela vai falar sobre manipulação emocional, sobre passividade, então ficar atento aí a essas questões. O conselho da carta da mulher seria confie na sua intuição, né, e no seu poder de acolher o outro e a si mesmo. A carta dos lírios é a carta de número 30 e ela vai falar sobre paz, harmonia e coisas boas, tá? Na sombra, ela pode falar sobre frieza, indiferença e como conselho, ela vai falar justamente sobre você valorizar esses momentos harmônicos, buscar harmonia e paz nos seus relacionamentos. Já a carta 31, a carta do sol, ela vai falar sobre sucesso. Você tá, né, no seu momento aí brilhando, se algo que você queria vai chegar, as coisas vão acontecer para você. Como sombra, lembrar que o sol queima, então você pode também estar colocando muita energia naquilo, né, desprendendo ali muito do seu tempo em algo que não precisava ser tanto. Como conselho, a carta do sol vai falar isso, né? Aproveite esse sucesso, aproveite essa maré de sorte que as coisas estão acontecendo. A carta 32 é a carta da lua, e ela vai falar sobre emoções, sobre intuição e sobre sonhos também. Na sombra, ela vai falar sobre ilusões, Na sombra, ela vai falar sobre ilusões, oscilações emocionais e melancolia. Um conselho da carta da lua é para que você siga sua intuição e esteja atento às suas emoções.
Já a carta da chave, a 33, ela vem falar sobre soluções, sobre você ter a chave, ter a resposta para os seus problemas. Como lado sombra, ela pode falar sobre pressa, ansiedade, sobre tomar decisões erradas. Então, o conselho da carta da chave é você ter a resposta que você precisa, basta você saber onde procurá-la. Normalmente, tá bem guardadinha dentro da gente. A carta 34 é a carta dos peixes, e ela vai falar sobre abundância, principalmente financeira, tá? Então, se ela saiu, dinheiro na mão, dinheiro na conta, show de bola. Ela também pode falar de abundância em outros setores da vida, tá? Na sombra, ela vai falar sobre apego ao material, então aquela pessoa que só pensa em dinheiro pode ser isso também, tá? Como conselho, essa carta vai falar para que você valorize a abundância que existe na sua vida e deixe as coisas fluírem naturalmente. A carta da âncora vai falar sobre segurança, sobre conquistas duradouras, sobre firmeza, sobre você estar ali com o pé no chão, saber o que você quer. Como sombra, ela pode falar sobre estagnação, sobre preguiça, falta de vontade de fazer as coisas. Como conselho, a carta da âncora, fala sobre você se manter firme aí nos seus objetivos e atrás do que você quer. E por último, temos a carta da cruz, a carta número 36. Essa carta ela pode falar sobre fé, sobre religiosidade, mas ela também fala sobre desafios, algo que você vai ter que passar para que você conquiste aí a sua redenção ou a sua, enfim, chegue na sua recompensa, tá? A sombra dela vai falar sobre sofrimento, sobre culpa e sacrifícios. E como conselho, ela vai falar justamente para você ter fé no seu caminho, que por mais difícil que ele seja, você vai chegar lá. Bom, gente, chegamos ao final desse vídeo, a gente espera que vocês tenham gostado. Muito obrigado quem acompanhou esse mês do Baralho Cigano com a gente, né? A gente fez um conteúdo do mês inteiro sobre o Baralho Cigano, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. A partir do mês que vem a gente vai falar sobre astrologia, tem vários tipos de conteúdo que a gente vai pincelar ao longo dos meses e mais pra frente a gente vai retornar ao Baralho Cigano também para aprofundar mais os conhecimentos. Então quem gostou desse vídeo já deixa o like aí, compartilha o vídeo e já marca o sininho para você não perder nada. A gente sempre posta aos domingos às 19 horas, tá bom? Para você finalizar a sua semana ali ou começar a sua semana de um jeito bem delicinha. Troca o fantástico pela gente, que é muito melhor. Exatamente. Valeu. Até a próxima. Até. Um beijo. Tchau, tchau.